Eu estou curiosa aqui para saber como é que você, que está aí na sua casa, está reagindo na sua cidade com as informações que chegam sobre Covid-19. Tem muita gente que está perdendo sono, que está tendo crises de ansiedade, o que é pior, que está adiando aquela rotina médica que ela deve ter em função do problema que já existe de saúde e com isso causando aí uma consequência muito mais grave para o seu caso. E para falar sobre isso, eu vim até a Gastroclínica Cascavel para falar com a psicóloga e analista de recursos humanos Iracema Bielski. Tudo bem, Iracema? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Soraya? Tudo jóia. Iracema, esse medo de contrair coronavírus, a doença Covid-19, tem sido maior que a preocupação do paciente em manter a sua saúde em dia? Você que está muito envolvida, né, com todos os protocolos de segurança, com o comportamento do paciente, da equipe médica, de enfermagem, como é que você está vendo tudo isso? Pois quando a gente está no meio da saúde, você vem percebendo questões que talvez lá fora, no seu dia a dia, você não percebe. Dentro da clínica, a gente percebe sim um receio de vir fazer os exames, de vir para consulta e com certeza deve ser decorrente dessa ansiedade em relação ao coronavírus, né? Até porque é um pouco estranho ainda, apesar dos meses que já se passaram, a gente ainda não tem certeza de tudo, né? Como se contamina, e notícias o tempo todo, se é correto, se não é correto, a gente às vezes fica inseguro e vai gerando essa ansiedade. E aí você diz, isolamento total, ou se distancie o máximo que você puder. E aí vem aquela ansiedade que vai potencializando, gerando muito medo nas pessoas, e aí eu deixo de fazer minha consulta, que eu devo fazer por uma doença crônica ou porque eu estou com dor, vou deixar para um outro momento, imaginando que isso vai acabar ali na esquina, daqui a pouquinho acaba. E na verdade não, né? A gente acaba deixando de fazer essas consultas, esses tratamentos e causando talvez aí na frente um problema maior. E acredito, né, na maioria das vezes é decorrente de uma ansiedade maior, um medo de contrair o coronavírus, né? Isso pode ocorrer muito e é o que a gente vem percebendo nos comentários dos pacientes, das enfermeiras, das técnicas de enfermagem e até dos médicos, muitas vezes. E de que forma vocês pensaram e planejaram e prepararam as equipes médicas, de enfermagem e os atendentes para acolher esse paciente nesse momento de pandemia? Pois é, a gastroclínica, assim, quando a gente ouviu falar de Covid e veio essa notícia, né, do isolamento, do cuidado e tal, então assim, inicialmente já foi de início, né, foi buscar informação e como se preparar para atender o nosso paciente de uma forma segura. Graças a Deus a gente tem um trabalho muito forte de equipe aqui, né? Somos muito unidos nisso, as enfermeiras muito qualificadas, né? As pessoas os médicos, né? A preocupação é muito grande com todos, desde o nosso colaborador quanto com o paciente. Então, assim, proteger nosso paciente, assegurar que ele tem um atendimento seguro dentro da clínica e o nosso colaborador também, né, esteja bem cuidado, bem protegido para que não contraia o coronavírus e possa trazer segurança. Como que a gente fez, né? Desde protocolos de Covid, né, de atendimento, de como atender o paciente, desde o telefone, na verdade, as perguntas que se faz para o paciente antes dele marcar a consulta. Caso tenha alguma dúvida, a gente chama o médico, conversa com ele, verifica essa autorização, se pode, se não pode, como. Eu tenho sintomas de Covid, mas estou com muita dor, estou com muito problema e preciso resolver. Tem um protocolo justamente para isso, né? Então, esse cuidado. Fora todos os treinamentos que são feitos. Hoje a gente diz que é meio que semanal, treinamentos e orientações. Já se tornou uma rotina, né? Sim, isso. Por quê? Porque é necessário você tá todo dia ali, todo momento aparece uma coisa nova. Então, a discussão nas reuniões semanais que nós temos com o nosso corpo clínico e com os nossos coordenadores é de que a gente tome o maior cuidado com o nosso colaborador e com o nosso paciente. Então, apareceu uma coisa diferente e que a gente percebe que dá para prevenir de uma outra forma,
é ali que a gente vai atuar. E assim treinar e capacitar todos eles. E o nosso paciente, ele pode ter certeza que quando ele vem para a clínica, ele vai receber o cuidado, o melhor cuidado que puder, que a gente puder dar nessa segurança para ele. Ou seja, não há motivo para adiar consulta e nem tratamento nesse momento, né? Seria muito pior. Tá, e agora, você como psicóloga também, como é que a gente pode lidar, Iracema, com medo, né? Para passar essa pandemia sem que haja um agravamento de uma situação de doença ou de uma doença pré-existente, de uma doença crônica. Como é que o paciente pode lidar com esse medo? Qual é a dica que você dá? Na verdade é assim, né? O medo ele vai existir e nesse momento com certeza ele vai potencializar ainda mais. Mas o que a gente precisa fazer é manter uma rotina e cuidar tomar alguns cuidados diários, né? Focar, é o que a gente já vem falando muito, mas reforçando ainda mais, né? Quando a gente foca nessa questão do Covid, esse medo vem e aumenta e potencializa. Se eu volto para minha rotina, se eu tento me cuidar, faço o meu papel, né? Enquanto pessoa de me cuidar, usar máscara, a higienização das mãos, faço o distanciamento com as pessoas, não fico na aglomeração. E aí eu olho também para a minha saúde mental, né? Vou cuidar dessa rotina, tá diferente. Isso é certo que tá. Mas se eu movimentar, né, com uma nova rotina, manter isso, eu vou diminuir. Desde o cuidado com a conexão com as pessoas, por exemplo. Eu me isolar, eu tenho que me isolar lá na minha casa, mas eu tenho a internet aí a meu favor. Então, me conectar com as pessoas, conversar com elas, manter um relacionamento saudável mesmo à distância, hoje é possível, então dá para fazer. Manter uma alimentação saudável, beber bastante água, isso ajuda. O exercício físico para ansiedade, para o medo ajuda muito, né? E aí fala, mas eu não posso sair, ir lá para academia, tenho medo. Faça em casa, né? Faça em casa, haja alguma rotina de exercícios. Uma outra questão, a gente brinca assim, o dançar, ligar uma música, ouvir uma música diferente, meditar, focar numa leitura saudável e principalmente, né, não ficar ouvindo aí o jornal com todas essas situações do Covid que a gente nem sabe se é real ou não muitas vezes, e isso acaba potencializando o medo, né? Então focar em algumas coisas positivas, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Que bom! Bom ouvir isso, Iracema. Obrigada, viu? Obrigada pelas informações e que a gente passe por isso de uma forma mais forte, né? Mais determinada aí a superar todos os medos e dificuldades que a pandemia está trazendo. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, eu que agradeço, Soraya. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas olha, depois você vai saber a seguinte história. Um sonho que ganhou vida há 32 anos e que tem ajudado milhares de pessoas ostomizadas não só de Cascavel, mas de toda a região oeste do estado. Você vai saber do que eu estou falando daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já!